o IPTU, ou senão vai ter que ir a Brasília aí, né? Porque a arrecadação, tanto para a educação quanto para a segurança, essas arrecadações todas passaram a ser centralizadas no poder da União, ou seja, na esfera, dentro da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal. Na esfera, a concentração será de todos os recursos, praticamente todos os recursos, né, com exceção do IPTU, será lá na esfera federal, ou seja, na Receita Federal. Então nós temos aí tudo isso em decorrência do que vai acontecer a partir de janeiro com a reforma tributária, janeiro de 2026, né? A reforma tributária, nós temos aí 3 novos tributos, né? 3 impostos, aliás, 2 impostos e uma contribuição, né? Temos o imposto sobre bens e serviços, lá no artigo 156A da Constituição Federal, que vai substituir o ICMS e também o ISSQN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, né? O ICMS está previsto lá no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar número 87, né? E temos o ISS, que é o Imposto de Competência Municipal, o ICMS é competência estadual, né? Então, a competência municipal, lá do artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei Complementar número 116, lá de 96, né? Ou 93. Agora eu vou pedir um socorro aos senhores para que verifiquem aí a data dessa Lei Complementar 116, que tem vida curta, né? Porque daqui a pouco vai ocorrer aí a substituição pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né? Temos também a contribuição sobre bens e serviços, lá do artigo 195, inciso 5º da Constituição Federal, que vai substituir o PIS, né, da Lei Complementar número 7, a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, lá da Lei Complementar número 70, e gradualmente também o imposto, que é o IPI, né? O Imposto sobre a Produção Industrial, lá do artigo 153, né? 153, inciso 4º da Constituição Federal. Então, o que vemos hoje é exatamente uma ganância, né? Em recolher, aumentar tributo, tributar, inclusive o próprio presidente diz que ele tem o direito de aumentar o tributo, tem o direito de tributar, é um direito do presidente. Ele está esquecendo que pelo contrato social lá do Rousseau, né, onde cada um de nós tem que viver dentro de uma casinha, ou seja, dentro de um quadradinho, respeitando a lei, fazendo aquilo que a lei manda ou deixando de fazer aquilo que a lei manda, como prevê a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, onde diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Uma das obrigações é recolher aí tributo, né? A obrigação tributária é prevista lá no artigo 3º da Lei 5.172 de 66. Mas esquece aí que o povo é que produz, o povo é que consome, é o povo que gera renda, é o povo que gera renda para o Estado, para que o Estado possa sobreviver, né? O Estado somos nós somos o Estado. Então sai do nosso dinheiro, do nosso trabalho, né? O dinheiro para sustentar esse Estado que trabalha e atua num sistema representativo politicamente, como prevê o artigo 14 da Constituição Federal, como prevê o sistema de eleições da Lei 9.504 de 97, como prevê o sistema político partidário da Lei 9.096 de 95, que regulamenta o artigo 17 lá da nossa Constituição Federal, né? E várias outras, o próprio Código Eleitoral da Lei 4.737 de 65, temos também a Lei Complementar 64, 164, né? Essa lei aí, ela traz aí a questão
das infrações, né? Lei Complementar 64, né? 64, essa lei, ela traz aí as infrações que podem cometer os políticos ou não políticos envolvidos aí com os processos eleitorais, etc. As resoluções, por exemplo, agora nós temos aí a resolução que está muito em evidência, a resolução 23.610, que traz aí a questão da propaganda política, né? Quando é que se pode fazer a propaganda política? É sabido que a partir de 16 de agosto do ano que vem, né? Mas existe aí alguns movimentos que têm trazido a discussão a respeito dessa questão aí da propaganda política. Voltando aqui para a nossa reforma tributária, então esquece aí o governo que quem produz é o povo, quem consome é o povo, né? E a nossa tributação se dá pelo consumo, a quem traz renda, quem gera renda para o Estado é o povo, né? O dinheiro é do povo. Margaret Thatcher já falou isso várias vezes, né? Falou quando estava viva, né? Então, tem um princípio que diz que quanto maior a sede por impostos, por tributos, no sentido genérico, imposto é uma das espécies de tributos, como prevê o artigo 16 da Lei 5.172 de 66, né? Tributos, quanto maior a sede desses tributos, como demonstra o nosso governo, menos dinheiro vai ser arrecadado. Isso é um princípio, né? Quanto mais sede tiver o governo, menor será o valor arrecadado. Isso por uma teoria muito conhecida no mundo da economia, né? Que é a chamada curva de Laffer. Curva de Laffer, L-A-F-T-R, um economista, né? Um economista que começou a estudar essa teoria e mostrar para as pessoas num guardanapo, não é verdade? Num guardanapo, sentado num restaurante, pensando sobre os temas que estavam, os temas econômicos da época, e acabou num guardanapo criando essa teoria, que é a teoria chamada de curva de Laffer. Curva de Laffer, né? Então vejam que a explicação básica dele é de que, aumentando-se os tributos, aumentando-se a carga tributária do povo para o povo, né? Desenfreadamente, não significa, logicamente, que vai arrecadar mais. Então, não adianta aumentar o tributo, aumentar a carga tributária, porque isso não significa que irá aumentar a arrecadação, que irá aumentar a capacidade arrecadatória do Estado, né? É um raciocínio lógico, um raciocínio intuitivo, né? Intuitivamente se pode chegar a essa conclusão, né, dentro da lógica, porque o resumo é o seguinte: quando a alíquota é zero, a alíquota é um elemento, um aspecto quantitativo de qualquer tributo, né? Temos aí os aspectos qualitativos, que são o sujeito ativo, aquele que arrecada, lá do artigo 119 da Lei 5.172 de 66, temos sujeito passivo no artigo 121, também da mesma Lei 5.172 de 66, né? Esse sujeito passivo, que pode ser o próprio contribuinte, como pode ser um responsável tributário, né? Está lá no artigo 121, inciso 2º, o responsável tributário, aquele que não pratica o fato gerador lá do artigo 116, mas a lei diz que é ele que tem que recolher o tributo, né? Então, 3 são os aspectos qualitativos, né? Sujeito ativo, sujeito passivo e também o fato gerador. E temos os quantitativos, que são a base de cálculo, e as alíquotas, né? Então, quando a alíquota é zero, né, o governo não arrecada nada. Quando a alíquota é 100%, o governo não arrecada nada também. Por quê? Por quê? Porque ninguém vai querer trabalhar, ninguém vai querer produzir, ninguém vai querer investir, né? Então é o povo que trabalha, é o povo que produz, é o povo que investe, né? Então tudo, porque isso logicamente tudo que vai ganhar aquele que estiver produzindo, estiver investindo, irá para o governo, né? Então quem é que vai querer trabalhar, quem é que vai querer produzir, quem é que vai querer investir, né? Então veja que nós temos aí extremos: zero não produz nada, não arrecada nada, 100% também não arrecada nada. Então tem que ter um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio, né? Aí nós temos que ter um limite saudável, um limite